Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de Hollywood, que é a nova Detroit. É isso que estão falando lá nos Estados Unidos, né? Detroit, para quem não sabe, foi uma cidade muito próspera nos Estados Unidos, anos 1960, 1970, 1980, era a capital da produção de carros, né? GM, Ford, todas as grandes empresas americanas de produção de carros. O principal era ali em Detroit, então era uma cidade muito dinâmica, uma economia muito forte, e isso acabou. Detroit hoje em dia está abandonado, tem bairros inteiros de Detroit que não mora ninguém, tudo abandonado, realmente uma tristeza muito grande isso. E estão dizendo que isso está acontecendo também com Hollywood, com Los Angeles, com a cidade ali que já foi uma época a meca da produção de filmes. O pessoal de Hollywood decidiu lacrar tanto que decidiu esquecer de lucrar, e sem lucro não tem dinheiro, sem dinheiro não tem como fazer a coisa acontecer. A cidade está virando, ou muitas coisas estão virando coisas fantasmas lá em Hollywood, muitas mansões, muitos sets, muitos estúdios estão virando fantasmas lá em Los Angeles. Que coisa triste isso, né? Por outro lado, é a consequência direta de socialismo e sindicalismo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Zeca Pau Gordinho, John Gonçalves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu estou fazendo esse vídeo depois que eu vi esse vídeo aqui do Nerdrotic, tá? Nerdrotic é esse canal muito bacana, recomendo muito. Woke Hollywood is breaking up, ou seja, Hollywood está quebrando, Hollywood lacradora está quebrando. O vídeo dele é muito interessante, recomendo que vocês vejam, mas é em inglês, né? Então vou dar uma resumida para vocês do vídeo dele aqui em português. E não é uma novidade, tá? Já saiu essa matéria aqui no meio online. Hollywood está destinada a se tornar a nova Detroit. Tem outras matérias aqui no The Guardian, né? Isso parece vazio. Hollywood está numa espiral da morte, a produção de filmes em Hollywood está numa espiral da morte, né? É o que o pessoal está dizendo no final das contas. Mais do que isso, se você olhar aqui, ó, procura mansões abandonadas em Hollywood. Um monte de mansões aqui, coisa coisa abandonada mesmo. Mansões que valiam milhões e milhões de dólares foram abandonadas, porque não sei se vocês sabem, tá? Mas você ter uma mansão não é só o custo de você comprar a mansão. Manter uma mansão é caro pra caramba também. Tem que bufunfa para manter uma mansão. E daí começa a acontecer lá em Hollywood um fenômeno que a pessoa até comprou a mansão, mas não tem mais dinheiro para manter a mansão e bota para vender e ninguém quer comprar, porque ninguém tem dinheiro para manter uma mansão daquele tamanho, nem dinheiro para comprar aquela mansão, e aí fica a coisa abandonada, e aí o pessoal que gosta de fazer grafite acaba entrando e fazendo esse monte de coisa aqui, ó. Isso aqui é uma outra, são duas mansões na verdade, isso aqui é uma, essa aqui é outra, tá? São duas mansões abandonadas que tem lá em Hollywood, mas tem outras, tá? Eles estão mostrando aqui várias outras mansões também que foram abandonadas ali na região e que não tem ninguém mais morando, o cara não consegue vender e no final das contas vira uma coisa de grafite, não sei o que lá, enfim. Fica abandonado, né? A raiz do problema é justamente como eles explicam aqui, que Hollywood está sem dinheiro. Hollywood não consegue mais manter o que já teve no passado de muita grana, de muito glamour e coisa e tal, né? Muitas estrelas de cinema indo fazer cinema lá. Houve uma época que se você queria ser artista e coisa e tal, você ia para Hollywood. Hollywood você conseguia um papel, conseguia fazer alguma coisa, né? E deslanchar sua carreira, e hoje em dia isso meio que não é mais assim. Parece que menos de 30% da produção americana de filmes acontece em Hollywood hoje em dia. A maior parte, é muito mais fácil você filmar nos outros estados americanos do que em Hollywood. E aí você cria um problema. Por quê? Porque toda a cidade de Hollywood, todo o ecossistema foi baseado em produção de filmes. E agora que o pessoal está sem dinheiro, como é que acontece? Como é que se mantém esse tipo de coisa, né? E qual que foi o problema que ocasionou isso? Vamos falar sobre isso, mas antes disso, eu tenho que falar por que Hollywood se tornou a meca do cinema. E a resposta para isso foi justamente porque era no fim do mundo, né? Quando Hollywood começou a crescer, quando a costa oeste começou a crescer, foi justamente na época em que Nova York era a grande cidade nos Estados Unidos, já era uma cidade muito conhecida, e um rapaz chamado Thomas Edison tinha inventado esse negócio de cinema. E o Thomas Edison sempre foi um idiota a favor de propriedade intelectual.
Não me entenda mal, o cara é inteligente. O Thomas Edison é inteligente, inventou um monte de coisa, mas inventou muito menos coisas do que você acha que ele inventou. Tá? O negócio da lâmpada, por exemplo, já existia lâmpada muito antes dele, mas ele foi o cara que patenteou a lâmpada, entendeu a parada? Por isso que eu falo, propriedade intelectual é lixo, não serve para nada. E o que acontecia? Na época, o pessoal queria fazer filmes em Nova York, mas em Nova York o Thomas Edison te processa se você fizer filme. Só a companhia dele podia fazer filme porque ele tinha patenteado não sei o que lá e coisa e tal. Aí o que o pessoal fez? O pessoal foi para a costa oeste, do outro lado dos Estados Unidos. Não tinha nada, era um buraco vazio na costa oeste americana na época, né? E aí começaram a fazer filmes ali, e esses filmes começaram a fazer sucesso. Por dois motivos. Primeiro esse, de estar longe do Thomas Edison, naquela época não era tão fácil. Hoje em dia não faria diferença. Hoje em dia ele abriria um processo de propriedade intelectual na costa oeste, contrataria advogado, pegaria um avião, mas naquela época, né, a gente está falando do início do século XX, ainda era muito difícil. Então, o que acontecia? O pessoal tinha liberdade de fazer os filmes ali. Tinha uma outra vantagem, que as câmeras naquela época não eram tão boas como as câmeras de hoje, né? Um problema que as câmeras têm é falta de luz. Luz é muito importante para você gravar alguma coisa. Então, as câmeras de cinema naquela época se beneficiavam muito do fato de que na Califórnia faz muito sol. Em Nova York nem tanto. Nova York até tem sol ali no verão, mas é um dia ou outro que tem sol ali, chove muito em Nova York, neva muito em Nova York. Faz muito tempo fechado em Nova York. Na Califórnia não, é quase sempre tem sol, né? Tipo Rio de Janeiro aqui, tipo outras cidades do Brasil também, que tem muito sol, né? O Nordeste brasileiro tem muito sol também. Então a indústria do cinema ganhou muito lá em Hollywood por conta disso. E aí quando começou a crescer esse ecossistema, a coisa foi crescendo, foi crescendo. O auge foi ali anos 1980, 1990, em que as produções de Hollywood simplesmente desbancavam tudo no mundo, né? Realmente tinha uma capacidade muito bacana e coisa e tal. Mas aí, Hollywood começou a enfrentar o mesmo problema que enfrentam outras coisas da mídia tradicional, que é o fato de que você hoje tem ferramentas muito mais baratas para fazer isso. Mas não foi só esse o problema. O problema de Hollywood é que a cidade de Los Angeles começou a se aproveitar dessa história. Começou a querer cobrar taxa para tudo, né? Então, por exemplo, nesse vídeo aqui do Gary, né, que é do Nerdrogic, ele fala sobre as pessoas falando aqui que reclamando da taxa que você paga para fazer qualquer coisa em Hollywood. Como a indústria de cinema era muito rica, a cidade de Hollywood cobrava por tudo. Mas pior, os sindicatos cobravam por tudo. Sindicato de ator, sindicato de não sei o que lá, sindicato de figurante, sindicato de pessoa que faz a fantasia, tinha sindicato de tudo. Tudo você tinha que pagar para fazer isso. Enquanto a indústria do cinema era muito boa, ganhava muito dinheiro, tranquilo, o pessoal pagava e foda-se, não tem problema. A gente vai lucrar em cima disso de qualquer forma. No momento que o lucro começou a cair, essas coisas geraram um problema, porque agora você não tem mais grana para pagar esse pessoal todo. E aí que vem o grande problema do sindicalismo, é o que eu falo, o que atrasou o Brasil esse tempo todo foi a porra do sindicalismo do gordinho suicida, do Getúlio Vargas. Inventou esse troço de sindicalismo que não sei o que lá, que não pode negociar. Os caras contam um caso aqui que a gente estava fazendo um filme lá em Los Angeles, estava filmando um negócio, e tinha um cara que a função dele era acionar o gelo seco, ele apertar o botão para soltar o gelo seco. O sindicato descobriu, não pode, que tem que contratar um apertador de gelo seco do sindicato e tem que pagar $2.000, porque é o mínimo que o cara pode aceitar para apertar o botão do gelo seco, não sei o que lá, e processou a empresa. Caramba, os caras tiraram o gelo seco. Não vão gravar sem gelo seco, então deixa sem. Porque, cara, ficou insana a coisa. É tanta gente querendo se aproveitar de uma indústria que era muito rica, que no momento que essa indústria já não é mais tão rica assim, virou um suicídio, né? Gerou a situação em que os vermes comem a carne decomposta daquilo ali. É a situação que a gente está vivendo em Hollywood agora. Curiosamente, foi o mesmo problema que destruiu Detroit, tá? Foi o sindicalismo. O pessoal não aceita negociar vaga, não aceita negociar diminuição de salário, não aceita negociar nada, porque temos que proteger os trabalhadores e não sei o que lá, e o pessoal não percebe que a empresa é vital para ter o trabalhador. Se a empresa quebrar, o trabalhador perde o emprego do mesmo jeito, não adianta. Ou você negocia, o trabalhador e o patrão tem que ser parceiros, não pode ser adversário, não pode ser briga, né? Ah, mas os patrões são tudo filho da puta. É verdade, tudo quanto é patrão é filho da puta, os empregados também, é todo mundo filho da puta. Não tem ninguém nesse mundo, tirando papai e mamãe, ninguém na sua vida você vai encontrar que não vai ser um filho da puta que quer se aproveitar de você. Pode ter certeza disso. Tirou papai e mamãe, amigo, tu tá fudido na vida.
todo mundo quer se aproveitar de você. Isso não é motivo para você dar vantagem para o trabalhador sobre o empresário. Tem que negociar, tem que ter negociação, tem que ter negociação, livre comércio. No que você fez lá em Chicago, lá em Detroit, quando teve todo esse negócio da indústria automobilística, os sindicatos bateram o pé e coisa e tal, resultado, as empresas quebraram tudo, fecharam as fábricas todas de Detroit, não tem mais nada, Detroit está abandonada. A mesma coisa, mesmíssima coisa está acontecendo com Hollywood. Burocracia estatal, um monte de político querendo cobrar taxa, porque a indústria do cinema é muito rica, ganha muito dinheiro, então vamos cobrar taxa deles mais e mais e mais. O pessoal começa a sair de lá. Sindicatos que não deixam ninguém fazer nada, que não pode. Não, porque não pode, porque o sindicato tem que pagar e não sei o que lá. Quebrou a indústria, não tem mais nada. Ou seja, o que está acontecendo é isso daqui. O pessoal reclamando da lacração, a lacração é um desses problemas. A lacração tem também, tá? Aqui, ó, Mark Ruffalo e estrela de Hollywood pedem a Trump para impedir que as empresas usem obras protegidas para inteligência artificial e não sei o que lá. Não, o que eles querem aqui é proibir a inteligência artificial, porque acham que a inteligência artificial vai substituir os atores. E o que eu digo para vocês a inteligência artificial vai substituir os atores. A verdade é essa, já viu os últimos modelos que tem aí? Substitui mole os atores, sem precisar de sindicato, sem precisar de nada, e resolve o problema todo. Ou seja, no final das contas, esse pessoal tá fudido, não tem o que fazer. Copyright, não, beleza, não vai usar nenhum filme existente atualmente, mas vai conseguir fazer do mesmo jeito filmes substituindo esses atores aí, né? Então, é o que eu falo para vocês, a lacração foi um problema? Foi um problema. Eles começaram a fazer filmes que tinham muito a ver com a visão do pessoal ali da Califórnia, de Hollywood, muita pauta esquerdista que a população não compra mais de certa forma, mas isso foi potencializado pelo fato de que você vive num ambiente agora em que os sindicatos dominam todo mundo e que a burocracia estatal domina tudo. Qualquer filmagem que você vai fazer em Hollywood, você tem que ter licença de 30 agências do governo, tem que pedir licença para um monte de coisa. O cara estava comentando aqui também de um outro caso que eles tinham que fazer uma gravação num tribunal. Então pediram para a cidade de Los Angeles, a empresa fica em Los Angeles, vamos gravar aqui no tribunal aqui de Los Angeles. Não, tem não sei o que lá, tem que ter licença disso, licença daquilo outro, não sei o que lá, não sei o que lá. Os caras ligaram para Kansas, a gente quer gravar num tribunal aí. Não, pode vir gravar aqui, semana que vem tá tranquilo, a gente libera aqui, paga R$400 pro pessoal que vai fazer a segurança, vocês podem gravar aqui no Kansas. O pessoal pegou a produção inteira, botou em avião, levou pro Kansas, gravou lá no tribunal lá do Kansas, depois voltou para lá. Por quê? Porque a burocracia de você tirar licença para gravar no tribunal de Los Angeles, entenderam a parada? Todo mundo espera, não, eles são ricos, então vamos pegar dinheiro deles, vamos cobrar taxas altas e coisa e tal. Você acaba fudendo com a sua indústria, acaba destruindo a indústria. Hollywood tá acabando, tá? Não vou enganar vocês não. Não é à toa que os filmes brasileiros começam a ganhar Oscar e coisa e tal, porque agora tá tudo à venda lá. Você dá dinheiro, você consegue comprar essas coisas todas. É o que tá acontecendo em Cannes, é o que tá acontecendo em Hollywood, é o que tá acontecendo com esses prêmios todos aí. Muito triste isso, eu não fico feliz com isso não. Mas é uma nova era, a nova era que tá vindo aí é essa. E não acreditem nesses prêmios para filme brasileiro, isso é tudo balela. Só tem filme bosta no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.